Saudamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela sua graça, mais uma vez estamos aqui para junto cultuar o nosso Deus, esse Deus maravilhoso que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos ler o texto da palavra de Deus aqui no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 19, aliás, até o versículo 9, mas podemos ver a palavra de Deus aqui, ou você pode meditar na sua palavra, e falando aqui da história de Paulo, a convenção de Saulo, de Paulo. Ele diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu, e a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros os seus companheiros de viagem pararam emudecido e ouviu a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. Guiado pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Que Atos, eu li até o capítulo 9, Atos 9, de 1 ao 19. Nós lemos até 9, o versículo 9, mas você pode ler até o 19. Louvamos a Deus pela sua graça. A história aqui desse servo de Deus, que antes era um perseguidor da igreja do Senhor. Nós podemos ver aqui no capítulo 7, quando Estevão foi, o primeiro mártir, foi apedrejado, porque era uma testemunha de Cristo. Ele foi perseguido, levantaram calúnia contra ele. Ele deu uma exposição da palavra de Deus, mostrando quem era Jesus. Mas eles levaram para fora da cidade e apedrejaram. E diz a palavra de Deus que aqui Paulo consentia na sua morte e guardava as vestes. Como está aqui no capítulo 7, do versículos 57 ao 60, você vê, e aqui ele perseguia, assolava a igreja do Senhor no capítulo 8, Saulo, porém, assolava a igreja, versículo 3, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Enfurecidamente, ele fazia isso, ele achava que estava fazendo um grande favor a Deus. Ele era da seita dos fariseus, ele servia, pensando que estava servindo a Deus de uma maneira... a palavra de Deus diz, lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 14, que ele era zeloso pela lei, fazia o melhor, ele se avantajava além dos outros. Mas ele, no versículo 15 e 16, ele diz: mas quando aprove a Deus, desde
do ventre me separou, me chamou para anunciar o Evangelho de Cristo. Então louvamos a Deus pela vida de Paulo. Paulo estava com a carta branca, ele tinha autorização dos sumos sacerdotes e viajou para Damasco para trazer crente preso para Jerusalém. E diz a palavra de Deus que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Este encontro maravilhoso, onde Jesus já ressurreto, Jesus já tinha subido ao céu, tinha ressuscitado dentre os mortos, tinha passado os 40 dias aqui na terra aproximadamente. Os discípulos viram a Jesus ressurreto e Paulo, louvado seja o nome do Senhor, Paulo, ele desejava assim trazer crentes, ele estava enfurecido, ia com a comitiva para Damasco, e diz a palavra de Deus, aproximadamente meio-dia, uma luz do céu mais forte do que o sol brilhou sobre ele, e ele caiu por terra, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória. E ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele disse: que queres que eu faça? Ele disse: continue na mesma jornada que você ia fazer. E ele foi, levado pela mão dos outros, abriu os olhos, a luz, o fulgor da luz era tão grande que ele ficou cego. Agora cadê o homem? O homem brabo, o homem que prendia os crentes, que maltratava, fazia blasfemar de Cristo, perseguia o Evangelho, na época chamava-se o Caminho. E agora Paulo vai ficar preso, aliás, fica na casa lá na rua chamada Direita, preso porque não podia sair, estava cego. A palavra de Deus diz que ele não comeu e nem bebeu, passou esses 3 dias orando. E Deus deu uma visão para ele, falou com ele e mostrou o servo do Senhor chamado Ananias. Tudo ele mostrou para ele, que Ananias iria na casa dele. E diz a palavra do Senhor que Jesus, quando Ananias estava orando, o Senhor falou com ele, Glória a Deus. o próprio Jesus. Ele disse: Ananias, disse: eis-me aqui. E ele vai. Quando ele disse: vá lá, na rua chamada Direita, na casa de Judas, está lá Saulo. Ele está orando e eu já lhe mostrei a ele. Ele disse: quem, Senhor? Aquele homem que coloca os teus santos na prisão. É mesmo assim, Jesus. Ele se vai, porque ele é um vaso escolhido por Deus, Glória a Deus, para levar o meu nome, aleluia, entre os gentios e os reis e ao meu povo de Israel. E Ananias foi, orou por Paulo, caiu como escamas dos seus olhos, Paulo tornou a ver, glória, foi batizado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória Ananias era uma testemunha ocular da conversão de Paulo. É mesmo assim, Jesus. Mas para depois Paulo chegar até aos apóstolos, precisou da ajuda de Barnabé. Porque muitos não confiavam, achavam que Paulo era falso. Mas Paulo não era, realmente ele estava convertido. Oh, glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Amém. E nós vimos maravilhosamente quanto é importante. Paulo teve uma visão celestial. Paulo diz lá em Gálatas que não aprendeu de homem algum. Foi a revelação divina. Foi o próprio Cristo, glorificado, que falou com Paulo. Oh, a luz era mais forte do que o sol. Aleluia. Semelhante a Isaías, quando ele vê lá no templo
Ele diz, no ano que morreu o rei Ezequias, eu vi o Senhor assentado em seu alto sublime trono. Eita! Glória a Deus. Aquela direção daquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não era para os outros. Só Paulo poderia entender. Foi ali nos ouvidos de Paulo. Quando Deus fala com o homem, ele vai ao encontro dele, Deus fala. Deus é o Senhor. Glória. Ele é dono das nossas vidas. Aleluia, Jesus. E Paulo ouviu a mensagem. Paulo não era mais o mesmo, louvado seja o nome do Glória Senhor. a Deus. Agora o perseguidor vai ser perseguido. Quanto deve sofrer pelo meu nome? Louvado seja o nome do Oh, Senhor. glória a Deus. Irmãos, nós podemos ver, amigos também, ouvintes da palavra de Deus, que o crente tem dono. Oh, glória. O servo de Deus tem dono, é o servo do Senhor. É, mesmo assim. Jesus. Paulo não conhecia, ele achava que estava servindo a Deus, mas não estava. Quantos são religiosos? Mas o verdadeiro caminho é Jesus. Então não há outro meio de salvação a não ser Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quem é esse Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Já pensou? Cadê o homem? Mas podemos ver que todos nós somos propriedade exclusiva de Deus. O crente, como diz o ditado popular, não é cão sem dono, é ovelha do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos esta palavra maravilhosa, que Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, como está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Amém. Glória a Somos Deus. nação santa, Oh, glória. povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse Deus maravilhoso é o único que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Glória, é verdade. Nós somos selados, somos filhos. Nós louvamos a Deus, porque Jesus disse que bem-aventurado quando vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque assim é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém. Importa que o evangelho seja pregado, para que os homens reconheçam os seus pecados, se voltem para Deus. Paulo agora era uma nova criatura, e ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, Jesus. Você, meu prezado amigo, Jesus, ele é a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar os nossos corações, os olhos do nosso entendimento. Que ele assim nos abençoe. Amém. Amém. Quero agradecer a todos vocês que ouviram a palavra de Deus. E ela não volta vazia, mas fará o que lhe apraz. Somos gratos por a sua atenção. E a palavra de Deus diz que o que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Que Deus continue lhe abençoando e que esta palavra possa ir ao encontro de um coração necessitado, Amém, Jesus. que o Senhor possa fazer uma obra assim como fez na minha vida, na vida da sua igreja, no coração de Paulo. Ele pode transformar também a tua vida. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Estou ouvindo a palavra de Deus e que possam meditar. Você fique meditando na palavra de Deus, que com certeza Ele irá falar com você. Você que está necessitado de ouvir esta palavra. E esta palavra vai de encontro ao seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.